Para falar sobre o assunto, o analista de risco da GoOn, Eduardo Tambellini, está conosco aqui no Cenário Econômico. Eduardo, seja bem-vindo aqui. Obrigado, Piotr. Boa noite. Nós temos uma situação, e mostramos antes aqui para o nosso espectador duas coisas. O lado do consumidor, na pesquisa do SPC, que mostrou realmente que nós temos ali uma situação muito grave de gente endividada. Somente 15% ou 14% de pessoas que têm uma situação que está sobrando dinheiro. Os outros ou estão trabalhando no limite, ou seja, no 0 a 0, ou estão endividadas. Perfeito. Por outro lado, os executivos na pesquisa da GoOn mostraram que não estão exatamente otimistas na concessão de crédito. Se eu somar os que acham que vai ficar estável e que vai piorar, é muito maior do que os que acham que pode aumentar a concessão de crédito. E qual é a razão hoje? Crédito tem sempre a ver com confiança, né, Piotr? Então, a gente tem que entender que existe um cenário, por mais que ele tenha dado sinais de melhora, o concreto, a melhora concreta ainda não apareceu. A gente ainda segue com desemprego, ainda com índice em alta, né? O cenário político ainda assusta cada dia com uma novidade, e o crédito tem a ver com essa questão. Se eu confio que eu posso, de repente, emprestar, porque eu tenho gente que vai estar empregada, eu tenho gente que vai estar ganhando efetivamente dinheiro, eu tenho possibilidade de fazer políticas mais flexíveis. Num momento de crise como esse, a tendência realmente é fechar um pouco as políticas de crédito. Agora, as taxas não são responsáveis em algum momento? Eu tenho uma crise econômica no país. Todo mundo sabe disso. Isso vem desde 2014, se aprofundou de maneira enorme em 2016. Mas as taxas cobradas nos juros hoje, seja no cartão de crédito, que tem regra nova agora, no talão de cheque, como é no empréstimo pessoal, não são extremamente altas, não são abusivas até, e isso não pode ser em algum momento um gerador, pelo menos aquele sujeito que está na bola de neve não vai sair porque é juros sobre juros que não termina nunca. Isso sem dúvida é uma questão a gente avaliar. A pessoa, por exemplo, quando ela pega um rotativo do cartão, e aí com a nova regra isso tende a mudar um pouco, a gente precisa ter um período um pouco agora, né? Agora isso aconteceu recentemente, medição agora foi o último dia de março. Abril é o primeiro mês, os 30 dias de abril que vão mudar o cenário. Que ainda não vai mudar, não vai mostrar o quanto que mudou a característica, porque o banco pode rotativar ainda 30 dias. Então eu tenho o primeiro mês ainda meio que estável. Dali para frente aí a gente vai começar a ver como se comporta o uso do rotativo. Mas existem outros produtos, sem dúvida nenhuma, com taxas de juros menores, mas que não são tão menores. A gente tem, por exemplo, na carteira de crédito, a carteira de crédito vem andando de lado nos últimos meses e até do ano passado foi muito isso. Carteira de crédito é concessão ao crédito. Carteira de crédito é volume financeiro de dinheiro envolvido emprestado, exatamente. E qual é exatamente essa carteira? Como você está andando de lado, ou seja, não aumentou? Ela aumentou 1% em comparativo a março desse ano com março do ano passado. A gente vinha tendo em anos anteriores, 2015 para 2016 também teve um aumento sensível, 3%, mas nos anos anteriores a gente teve anos que aumentavam 10% a carteira de crédito. Isso a gente falando de pessoa física. Quando a gente olha a pessoa jurídica, a gente vê uma queda, inclusive, em relação a março de 16, março de 17. Ou seja, o produto que mais cai é o capital de giro, porque os bancos começam a brecar, principalmente empresas, para ter acesso a esse tipo de produto. E aí a gente vê um crescimento, que é uma troca de produtos em descontos de duplicata, desconto do cartão de crédito, onde o contas a receber da empresa no cartão de crédito, ela pode descontar, porque isso tem garantia. Então, a tendência, tanto na pessoa física com crédito consignado, quanto de pessoa jurídica, é os bancos exporem maior o risco para um produto que tem garantia de receber. O que tem garantia de receber maior hoje? Por exemplo, quando a gente fala em crédito pessoa física, a gente vê veículos, mas veículos é uma carteira que vem caindo já há algum tempo. Né? Mas a garantia é devolver o carro. A garantia é devolver o carro, exatamente, o bem. Por exemplo, o crédito consignado, ele é um produto com uma garantia? Não exatamente, mas eu tenho a condição de debitar na folha. Por exemplo, quando a gente fala INSS e crédito consignado público, órgãos públicos, praticamente, a inadimplência é praticamente zero ponto alguma coisa, aonde são aqueles clientes que perdem margem de consignação ou que de repente se exoneram, mas é muito baixo. Então a garantia acaba sendo a própria débito da folha de pagamento. Eduardo, como é que a gente vai sair de uma situação dessa? Porque de alguma maneira eu tenho aí essa diferença, os juros
cobrados no Brasil, em todas essas modalidades de crédito, a exceção do consignado tem uma situação um pouco melhor, mas isso não atinge boa parte das pessoas. Num cenário de desemprego, consignado em quê? Não vai ser consignado nunca. Exatamente. Mas eu tenho ali um universo gigantesco de consumidores que são exatamente o principal ativo da economia, que fazem a roda girar, porque se ele não consome, a roda não gira. Claro. Que não consegue comprar porque ou está negativado, porque em algum momento sofreu ali com a crise, e pode ser filho da crise, não é que ele não deixou de pagar porque ele é caloteiro, porque ficou inadimplente, porque ele perdeu o emprego, porque o emprego não foi retomado e tudo mais. Como é que eu faço para recuperar? Porque se eu perder o ativo disso, a economia não vai se recuperar nunca. Sem dúvida. As pessoas estão achando que a indústria vai gerar emprego, ela vai gerar emprego se tiver consumo. Se não tiver consumo, não gera emprego. É simples assim. Exatamente. A menos que ela vá vender para o mercado externo. Aliás, os setores que exportam é que conseguiram gerar algum emprego recentemente. Exatamente. Ou seja, o mercado interno não está conseguindo se recuperar. Eu acho que existem duas questões, né? Primeiro é pensar naquele cliente que tem a dívida passada e ele precisa negociar. Existem duas formas, né? O cliente pode estar acostumado a tentar renegociar com o próprio banco dele, né? E ele acaba às vezes estando limitado, falando, não, eu conheço o meu banco e eu vou tentar ir lá para tentar negociar minha dívida. Muitas vezes o banco acaba não tendo produtos de negociação que atendam ele. Isso é uma coisa que a gente às vezes trabalha muito na consultoria, quando a gente vê nossos clientes, fala, como é que está teu produto de cobrança? Quer dizer, produto de cobrança é produto de parcelamento, qual é o teu prazo, qual é a parcela mínima, será que não é melhor você alongar um pouco e receber do que você perder? Né? Então acho que um caminho é a renegociação, e se não for com o seu banco, hoje existem N alternativas, até créditos via internet, as chamadas fintechs hoje, existem várias fintechs oferecendo crédito com juros mais barato, em operações diferentes, com níveis de financiamento diferentes, que fazem a taxa de juros cair, e é uma alternativa para você recuperar ou trocar a dívida por uma dívida mais barata. O que é exatamente uma fintech? Só para a gente uma fintech é uma empresa. Para o espectador. Perfeito. Uma fintech é uma empresa de tecnologia que geralmente tem toda a sua oferta de produtos de uma forma digital e de uma forma diferenciada. Então é uma financeira com um ar de tecnologia. Tá? A UTEC é de tecnológico. De tecnológico, exatamente. Tá? E hoje existem inúmeras opções. Se você... É óbvio que isso tem que ter cuidado, mas se você for no Google, por exemplo, pesquisar empréstimo pessoal pela internet, vão aparecer inúmeras. É claro que é importante você ver se existe Reclame Aqui, se existe denúncia de PROCON, tudo isso para a gente não... E aí uma coisa que a gente sempre fala, que é importante, é nenhum empréstimo pela internet, a pessoa tem que dar dinheiro antes. Não existe isso. Todas essas empresas, elas oferecem o dinheiro, elas não pedem dinheiro. Isso é um golpe que muitas vezes figurou também no começo desse processo. Vamos fazer um empréstimo aqui para você ter acesso ao empréstimo maior. Para você ter acesso, você me dá R$200. Não existe isso. Empréstimo é só num sentido claro, de lá para cá e não daqui para lá. Exatamente. Só existe uma mão. Perfeito? Tá, perfeitamente. Bom, voltando a falar ainda sobre a perspectiva agora dos empresários desse setor. A conjuntura econômica é que faz com que, digamos, haja uma restritiva maior na oferta de crédito. Agora, de novo, como é que eu saio dessa roda? O que a gente começou... Se não oferta crédito, não vai ter consumo. Perfeito. Se não vai ter consumo, não vai gerar produção na indústria, que não vai ter demanda e, portanto, não vai gerar emprego. A roda da economia não é tão simples assim. Não, mas uma roda, mas não é tão simples. Exatamente. O que a gente tem percebido? O ano passado foi um ano de muita estagnação, né? As empresas tinham dificuldades de falar, poxa, eu preciso esperar para ver o que vai acontecer, então eu não vou abrir minhas políticas de crédito, vou revisar. Esse ano a gente percebe o seguinte, existe de uma certa forma uma onda de otimismo, né? Vai melhorar. Isso é notório. Eu não posso mais ficar parado. Então muitas empresas estão adotando o seguinte, olha, independente da crise, eu preciso fazer minha lição de casa, porque senão eu vou morrer. Então eu preciso dar crédito, eu preciso aumentar minha carteira, até porque quando você é uma instituição que fecha a tua carteira de crédito, a tendência é você ficar com uma carteira mais negativa, porque os bons vão pagando e sobram os inadimplentes. Então eu tenho que sempre botar água limpa, vamos chamar assim, novos produtos. Né? Então eu parar de vender, parar de dar crédito também é um malefício para cada instituição. Aos poucos eu entendo que a gente tem uma tendência de aumentar, tanto que 42%, né, se eu não me engano, já falam que, não, eu acho que existe uma perspectiva de aumentar a carteira de crédito. E muito voltada que eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer essa roda girar de alguma forma. Aliás, é 42% que acham que a situação pode melhorar do Pode crédito. melhorar, exatamente. Ou seja, de alguma forma eles estariam dispostos a olhar para esse cliente. Exatamente. Tem muita lição de casa para ser feito, né? Quando você fala
conceder crédito não é algo tão simples, né? Eu preciso avaliar como é que é a característica desse cliente. O birô positivo ainda é um problema no Brasil, né? Que se a gente tivesse evoluído em informações positivas, a gente teria mais facilidade e aí os juros também seria menor. Que é o cadastro do bom pagador. Exatamente. Hoje a gente trabalha com informações basicamente negativas, né? Então, quer dizer, eu consulto lá o CPF, eu vejo, João, tem uma restrição ou não tem? Não é só por aí que a gente decide crédito. Existem outras situações e outras formas de você avaliar o cliente. Você pode ter um score, um modelo de determinação de riscos, a chance desse cliente, por exemplo, vir a não pagar, e outros tipos de checagem. Eu vou checar a renda, eu vou validar efetivamente se um empregado daquela função. Então, assim, o ideal é que as empresas, elas redesenhem as políticas, revisitem para entender. Eu estou sendo criterioso o meu critério da segurança, porque muitas vezes eu também não posso ficar só fechando porta. Eduardo, obrigadíssimo. Muito obrigado, Piotr. Pela gentileza. Boa noite. Eduardo Tambellini da Go On.